eu descobri 4 coisas que pode fazer qualquer pessoa que não entende nada sobre psicologia, nada sobre neurociência, conseguir vencer as inseguranças que ela tem por causa dos medos que ela adquiriu no passado, tá? Brother, quem sou eu para dar conselho para alguém, tá? Mas eu tô vivendo a minha vida do jeito que eu vivo hoje só porque eu consegui transpassar muitos medos, eu construí uma carreira ensinando isso e não interessa, depois você pode pesquisar o meu nome, eu sou só um coachzinho da internet, mas o que eu quero é te dar uma dica realmente prática pra tu vencer isso, cara. Ninguém merece ficar se sentindo inseguro quando tá com outras pessoas, se importando demais com o que os outros vão pensar e com medo de passar vergonha ou que não ser adequado para a situação, tá? Ninguém merece isso. Então, a primeira coisa, tá? A primeira dica ali, antes de nós entendermos o que fazer, você tem que entender o porquê mudar isso. Eu gosto de uma estrutura onde tu entende o porquê, depois tu entende como e depois tu entende o quê, tá? O porquê então mudar a insegurança, o porquê que você deveria me escutar, tá? E querer mudar essas coisas que te travam. Meu, eu acho que é bem simples, né? Ninguém gosta de se sentir inseguro. Quando você se sente inadequado para uma situação, é porque insegurança, tu não tem a segurança, tu não tem a certeza, tu não sabe o que vai acontecer, portanto tu tem medo do que pode acontecer. E é um medo muito básico de nós como seres humanos, porque é o medo do desconhecido. É o medo do desconhecido. Então, entendendo que esse medo, ele faz parte da nossa natureza humana, porque antigamente não existia todas essas facilidades que existem hoje, né? Então, nós temos medos ao natural, os medos são ferramentas de evolução, beleza? Então, quando os medos vierem, a primeira coisa que você tem que saber para lidar com eles é: não retraia o medo, não queira que ele vá embora, não brigue com ele. Observe-o. Observe o medo. Não deixe a emoção te dominar, que isso nós vamos falar no segundo vídeo, tá? Então, entenda que você tem o medo. Agora, como você ultrapassa essas inseguranças? Existem só 2 formas de lidar com os medos. A primeira é uma forma proativa e a segunda é uma forma passiva. Vamos falar da forma passiva primeiro, tá? Essa é a forma que eu diria que 95% das pessoas faz. É onde elas têm medo de ter medo, elas não aceitam o medo pelo que ele é, simplesmente um sentimento, um aviso, um alerta. E aí tu lida com o medo de forma passiva, onde tu não toma atitude. Tu vê ele, tu foge dele. Tu não quer sentir ele, tu não quer encarar ele. Tu gostaria que ele não estivesse lá. Tu gostaria que as coisas fossem diferentes, mas as coisas não são. E essa é a forma passiva de lidar com isso, só que ao mesmo tempo é uma forma que não funciona, irmão. Não funciona. Há quanto tempo tu vem tentando vencer essas inseguranças, entender esses teus medos? O que você tem que fazer é agir de uma forma proativa em relação aos medos. Onde tu vai se desafiar a pequenas coisas. Digamos, tá? Você tem medo de altura. Você não precisa ir lá na beira de um prédio ou na beira de um bungee jump ou subir num avião para fazer skydiving como a primeira missão da tua vida para vencer um medo de altura. Não, cara. Tu vai numa altura que seja suficientemente um desafio para ti, só que não seja tão fácil que não te dê medo, que não te cause ansiedade. Então, tu dá um match entre o desafio e a tua habilidade, certo? Pensa nisso, tá? Tu vai de forma proativa te colocar em desafios. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de socializar, têm medo de ser elas mesmas e serem muito julgados pelas pessoas na sua volta. Então, tu vai começar em pequenos lugares. Tu vai conhecer pessoas novas de vez em quando, né? Tu vai estar ao redor de pessoas e ali é onde tu vai começar a desafiar essa voz que tem na tua cabeça que te diz para não fazer. A voz que tem na tua cabeça que te diz
para não fazer. Você vai desafiar ela, tá? E desafia um passo de cada vez. Um passinho de cada vez você vai desafiando essa voz, vencendo o sentimento que te trava, e aí você vai se acostumando cada vez mais com isso. E entenda uma coisa, meu, tu tem a vida inteira. Tu não vence o medo de um dia para o outro. Devagarinho, um passinho de cada vez, você vai enfrentando ele, você vai olhando ele de frente, você vai reconhecendo ele pelo que ele é, você vai estudando sobre ele, porque você vai entendendo que ali existe o seu ego com medo da sua reputação, ali existe o medo infundado, irracional de que alguma coisa pode acontecer. Peguemos o medo aí de falar em público. Qual é a última vez que alguém morreu por dar um bad speech, por falar, dar uma palestra ruim? Qual a última vez que alguém foi linchado por isso? Nunca existiu, tá entendendo? Então são medos irracionais, são coisas irracionais que aos pouquinhos você vai fazendo. De repente você não precisa dar uma palestra para alguém, de repente você chama algumas pessoas no intervalo da faculdade ou do mestrado e você, não, deixa eu apresentar para vocês o meu projeto aqui. Sabe, pequenos desafios, beleza? Essa é a primeira dica prática, é a primeira coisa que você tem que entender, a diferença entre essas formas de lidar com o medo. Uma proativa, que é a que eu quero que você faça, um passo de cada vez, um dia de cada vez, e a forma passiva, onde você olha o medo, você observa ele, você basicamente perde para ele em todas as situações, você vai recuando, 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 até que ele te domine. Impeça você de fazer aquilo que você quer, tá? E para mim, hoje eu trabalho com isso, eu trabalho como coach, eu trabalho como uma pessoa que ajuda, passa uma mensagem para transformar outras pessoas, para vencer as inseguranças, para vencer os medos, como um coach de alta performance interna, tá? E a pior coisa que tinha para mim, cara, é onde eu me considerava um cara um pouco introvertido, um pouco tímido, e eu queria falar com uma mulher do lado no ônibus, assim, ou que estava do meu lado no churrasco, eu queria trocar uma ideia, eu queria... E eu senti uma trava tão grande, mas tão grande, que eu não conseguia abrir a boca. E eu quero falar sobre isso contigo, nesse fato emocional, no segundo vídeo, beleza? Nesse segundo vídeo nós vamos tratar disso, beleza? Então, ó, cara, se você assistiu o vídeo até aqui, você vai receber o outro aqui no Facebook. Eu peço, cara, compartilha. Vamos passar essa mensagem porque ninguém merece, tá? Ninguém merece ser travado pelos próprios medos. Beleza, irmão? Então, vamos falando e eu te vejo no próximo. Peace.